Seja muito bem-vindo, você que acompanha o programa Fala Vereador aqui pela TV Câmara, e hoje estamos recebendo o vereador Jorge Pires, que vem da Brigada Militar, né? Isso aí. E hoje vai representar não só a Brigada Militar, mas todos os cidadãos de Vacaria. Seja muito bem-vindo, vereador. Muito obrigado Saulo, obrigado TV Câmara pelo convite. Pois é, estamos aí agora com esse mandato, novidade no mandato, a gente não havia tido nenhum passado na política, e com essa bandeira essencial que é a segurança pública e, mais do que tudo, ainda representar toda a comunidade de Vacaria. Certo, a segurança pública, que é de onde o vereador vem, o vereador já tem, no seu gabinete, já tem despontado com bastante trabalho, né, vereador? Podia falar um pouquinho desse trabalho, já do início do mandato aí? Sim, Saulo, a gente se propôs, durante a própria campanha, para poder incentivar e angariar esse voto de confiança, né, que a plataforma basicamente se estabelecesse diante da técnica da função legislativa. Né? A gente percebe que muitos integrantes do Poder Executivo e Legislativo trabalham muito nessa questão da política social, mas vimos a necessidade da valorização da função técnica legislativa, da questão jurídica, porque nós hoje, enquanto vereadores, somos legisladores, né? Somos fiscais, mas também somos legisladores. Então, se deter desse conhecimento da prática, do universo de propor um projeto, do poder fiscalizar a constitucionalidade de um projeto, então poder alçar voos além da política, poder trazer para o ambiente legislativo essa valorização. O vereador já deu para ver que é um vereador que sabe trabalhar com os projetos que vêm do Executivo, mas sabe cobrar também, né? A análise mais detalhada dos projetos, né, enquanto vereador, a gente tem que demonstrar para a comunidade que as coisas estão realmente sendo fiscalizadas. Então, não se debate a questão necessariamente de orçamento, mas sim como eles serão aplicados. Então, já tivemos, essa semana que passou, uma experiência em relação a isso, poder trabalhar com o Executivo para que os projetos venham já com essa especificidade, né, para que, um exemplo, num caso, a transferência do recurso público hoje para a situação privada se dá através de licitações. Então, toda a rubrica que vier vinculada a isso, ao meu entender, ao meu entendimento, é que isso venha já mais detalhado para que o povo saiba como o prefeito está executando a sua política pública. Então, aqui, como vereador, como fiscal, nós partiremos deste princípio. Certo. Vereador, podia falar um pouquinho, eu já vi que teve indicações suas também nessa semana, a gente já gravou alguma coisa, podia falar um pouquinho para o povo como é que está sendo esse trabalho, fala um pouquinho dessas indicações específicas que o vereador puder passar para a gente aí. Abrimos as portas para a comunidade em geral, né? Mas basicamente temos que trabalhar onde realmente temos conhecimento, né? Então, algumas situações relacionadas à segurança pública, né, a valorização da segurança pública, basicamente, ela é de nível estadual, mas percebemos a grande valorização que a Guarda Municipal tem em âmbito municipal. A questão da saúde também, eu particularmente tenho uma vontade muito grande de estudar sobre saúde, né? Então, a questão do saneamento básico, a gente discute muito sobre o contrato com a Corsã hoje, então algumas indicações também partiram nesse sentido. E na comunidade em geral, trazer os problemas que pontualmente estão na cidade, de infraestrutura, de atendimento, alguma questão que os serviços públicos estejam aquém do desejado. Então o gabinete se propõe a isso, ser esse elo, né, ser essa ponte entre a comunidade e o Poder Executivo. Utilizarmos a vereança para que efetivamente a política pública saia do papel. Certo. Essa questão da Corsã é importante, essa questão da água, porque por ser um bem essencial, o vereador ainda tem bastante conhecimento especificamente nessa área, não é verdade? Isso, graças a Deus eu pude alcançar um conhecimento dentro do meu doutorado agora, e a nossa tese foi relacionada ao novo marco de saneamento básico, essencialmente a desconsideração do interesse local. A titularidade do serviço de saneamento básico é do município, e necessariamente um novo marco hoje foi promulgado pelo Congresso Nacional, em nível federal. Então há essa desincompatibilidade do que gerencia-se no novo marco com o interesse local. Então, para que se pudesse obedecer o novo marco, o município teria suas competências administrativas esvaziadas. Não teríamos o que fazer em relação aos novos contratos, que seriam licitações aí com as novas empresas, se nós desconsiderássemos a vontade do município. Então esse tema relacionado ao tratamento da água, ao tratamento do esgoto, às vezes ele é um pouco obscuro para a comunidade. Então isso também me traz para a política para tentar ser esse esmiuçador, tentar mastigar isso, porque eu também venho de origens humildes. Então é isso que a gente quer, poder facilitar para a população. Saber que eles estão em casa ou estão trabalhando e tem alguém aqui fazendo essa questão mais técnica para eles. Em outras palavras,
tu vai ver a parte técnica, a parte de um contrato, a população às vezes não entende, às vezes ela acaba não conseguindo se entender como é que é o funcionamento, como é que funciona a coisa. O vereador consegue, a Câmara de Vereadores em si, ela precisa servir como um elo de ligação, né, entre o que acontece, né, na esfera pública com a população, na verdade. Perfeito, perfeito. Eu acredito que passamos por um longo período em que isso se desconsiderou muito, e muito das instituições perderam o seu valor, como é a nossa casa hoje, a Casa do Povo. A Câmara de Vereadores tem no discurso de muitas pessoas ainda sobre a sua utilidade. Por quê? Porque muito se detém em questão política, em politicagem, em interesses políticos, e muito se fugiu da essencialidade que tem a Câmara, que tem o poder, a capacidade política do município em legislar. E tudo passa pela gente. Então, nós temos que mostrar para o cidadão a importância que essa casa tem nesse processo. E eu quero participar disso nessa valorização. E nesse trabalho de representação da população feito pela Câmara, o seu gabinete especificamente, já que estamos falando do seu gabinete, já teve bastante trabalho. Como é que o vereador tem encarado isso, né, nesse início de mandato, que isso é o primeiro mês, né, mas já tem bastante coisa pela frente, né? Certo. A gente vê com bons olhos, né? Porque se está chegando a demanda, né, de serviço e a gente se propôs a isso, então é uma forma da gente mostrar o nosso trabalho. Então a gente acredita que vai ter uma curva descendente nesse sentido, porque os serviços vão se melhorando, né? Essa comunicação entre executivo e legislativo, a gente pretende participar para que isso se torne mais técnico e, consequentemente, crie-se mais lisura no processo, né? Mostre para o cidadão que realmente as coisas não estão sendo tocadas de qualquer forma, né? Que tem rigor, somos em 15 vereadores e que esses 15 estão efetivamente exercendo a sua função. Então eu acho que um exemplo envolve o outro, movimenta o outro colega, abre os olhos do outro colega para que faça o mesmo. Então é nesse condão que o nosso gabinete trabalha. Né, nós trabalhamos com conhecimento jurídico especial, né, tanto um quanto outro assessor que está nos ajudando nesse momento, tem essa visão para que a gente possa alcançar uma política eficaz antes, a gente tem essa base teórica muito bem feita. Certo. Digamos que hoje em dia o vereador na Câmara tem feito um trabalho de cobrança, mas tem as portas abertas no Executivo. Como é que está essa questão de relacionamento tanto com o Executivo quanto as demais secretarias? A gente tem feito essa pergunta a todos os vereadores, certo. Porque o que acontece? O vereador, ele acaba, como a gente falou, sendo um elo de ligação. E é importante esse contato que tem. Como é que está para o vereador? Essa pergunta, ela é fundamental, é muito importante, Saulo, porque né, na origem, na natureza do ser humano, a intenção de ser identificado com um lado, né? E a gente tenta expor hoje que não somos nem situação nem oposição. Fugimos dessa grenalização, dessa dicotomia A e B. O que nós estamos nos propondo aqui é caminharmos para o bem do povo. E eu acredito que tanto a oposição quanto a situação estão trabalhando nesse sentido. Então, por não ter um passado político vinculado a partido, até porque eu sou militar, eu nunca pude ter vínculo com partido político ou propriamente com um movimento político, somente ideológico, né, a gente não se identifica nessa questão partidária. A versus B, Inter versus Grêmio, eu não concordo com o prefeito, então eu sou oposição. Então a gente foge dessa nomenclatura, desse rótulo, né? Isso até pode estranhar um pouco no início, mas basicamente eu quero que o pessoal entenda, depois de espremer todas as informações, que o saldo é, se for política pública interessante, se for perfeita, nós aplaudiremos de pé a administração. Mas se não for adequado ao que o povo quer, a gente verificar que existe ego, existe vaidade dentro da política aplicada, nós seremos contra. Que as coisas têm que acontecer conforme estão escritas. Né? Nós vemos muito hoje da legalidade ser jogada no ralo pelo próprio STF, né? Então nós temos que partir do nosso exemplo local. O que está ao nosso alcance? É isso. Nós faremos assim, conforme a lei prevê. Certo. Vereador, gostaríamos de agradecer muito a sua participação aqui na TV Obrigado. Câmara, né, que é importante esse trabalho de a gente mostrar o que o vereador está fazendo, porque a população precisa saber que os vereadores trabalham aqui, né, e esse conhecimento precisa chegar até a população de alguma forma. Com certeza. Muito obrigado por ter comparecido aqui, vereador. Obrigado pela possibilidade, obrigado pessoal da equipe da TV Câmara, obrigado Saulo por poder expor um pouco do que é a nossa intenção hoje dentro da política e hoje como vereador, né, poder estabelecer essas práticas e daqui a pouco poder incentivar outros colegas. Certo. Então esse foi o programa Fala Vereador, hoje com o vereador Jorge Pires, né, que veio aqui falar um pouquinho do seu trabalho, e você continue acompanhando o trabalho da TV Câmara. O trabalho da TV Câmara é mostrar o trabalho dessa instituição, porque o poder emana do povo.